Bom dia! Tudo bem, gente? Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso webinar Open Arena by Alice. Sou Sarita, sou CHO da Alice, muito feliz em receber vocês. E hoje vai ser um episódio muito especial. Para quem já participou antes, sabe que a gente normalmente convida, né? Eu faço aí uma seleção de convidados especiais, de empresas, de práticas que a gente se inspira. E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez a gente não tem uma convidada, mas uma co-host, que é a Fran, do meu time. Porque nosso tema vai ser por que não negociamos job offers na Alice. Isso surgiu de um post que eu fiz algumas semanas atrás sobre essa prática, e esse post gerou muito interesse, muito engajamento, muitas pessoas nos procuraram querendo saber mais sobre essa prática, o que está por trás, como funciona nosso processo de montar a melhor e mais justa offer, o que isso tem a ver com nossa cultura. E aí a gente resolveu te dedicar esse webinar a esse tema. Então, muito feliz em receber vocês, cada vez mais pessoas estão se conectando aqui, já estamos em mais do que 50 pessoas, então muito feliz em ter todos vocês aqui. Lembrando, né, que o webinar tem uma parte interativa também, então sempre mandem aí no chat também, se apresentem, mandem o LinkedIn, de que empresa que vocês são. A ideia também é fomentar essa troca. E não esquecem que no final tem um Q&A. Eu tenho certeza que esse tema vai gerar muitas dúvidas, muitos comentários. Então aproveitem para enviar e no final a gente vai reservar esse tempo. Bom, vou começar a me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Sarita, sou mãe de duas crianças maravilhosas e tenho aí o super privilégio de liderar o time de People na Alice. A Alice é um plano de saúde para empresas. A gente está transformando, né, remodelando o sistema de saúde no Brasil para melhorar a experiência, para entregar de fato saúde como deve ser, no momento certo, no local certo. Estamos crescendo bastante além, né, da nossa grande missão de tornar o mundo mais saudável, a gente também tem esse objetivo, esse propósito de contribuir com as discussões na comunidade de EH. Então, o webinar é um exemplo disso, né? A gente sempre dá estados, boas práticas, estratégias para a gente conseguir trocar entre nós, se inspirar e aí subir a barra em conjunto aí em processos, estratégias e práticas de pessoas de EH. Então, muito feliz, muito bem-vindos novamente. Vou passar agora a bola para a Fran para ela se apresentar também. Oi, pessoal, eu sou a Francine, eu sou do time de People aqui da Alice. Tô super contente de estar aqui hoje. Normalmente eu tô aí do outro lado com vocês, assistindo, aprendendo. A gente costuma trazer convidados de empresas que a gente admira, que a gente tem como referência aqui, então tô super animada de contar hoje um pouquinho para vocês de uma das práticas que eu adoro, eu particularmente adoro. Depois eu conto minha experiência pessoal aqui com essa prática, como foi receber a minha proposta quando eu entrei na Alice, mas é sempre legal trazer um pouquinho de coisas que representam muito nossa cultura, nosso jeito de trabalhar, então tô bem animada também para esse papo, pra gente compartilhar mais com vocês. Eu comentei que algumas semanas atrás eu fiz um post no meu LinkedIn sobre esse tema, por que não negociamos job offers na Alice, e gerou muito engajamento, gerou muitos comentários, né, muitos comentários positivos. Eu recebi muitos pedidos de benchmark aí, e a gente aproveitou, né, esse grande interesse para, de fato, organizar esse webinar para divulgar, né, falar com um pouco mais de detalhe para vocês, aprofundar nessas práticas e também, novamente, né, alimentar as discussões na comunidade, ouvir vocês também. Então, muito animada, e a ideia é a Fran agora dar para vocês detalhes das nossas premissas, né, o que nos moveu, o que está por trás dessa prática, como ela se conecta com nossa cultura e com nossas outras ferramentas de People. Legal. Então, começando aqui, como a Sarita comentou, acho que a gente quer falar um pouquinho de alguns princípios que norteiam essa nossa decisão aqui na Alice. Então, começando ali do comecinho do que era o tópico do post da Sarita. A gente nunca negocia uma proposta na Alice para alguém que está entrando, e a gente nunca faz uma contraproposta no caso de alguém procurar a gente com uma proposta de outra empresa. E a gente sabe que isso pode soar um pouquinho incomum, né, para o mercado mais tradicional,
profissional. Então, a gente achou muito legal trazer aqui quais são os princípios que norteiam essa nossa decisão. A gente vai passar alguns deles agora aqui no comecinho e depois a gente vai entrar em detalhe em cada um deles para explicar um pouquinho para vocês como a gente faz, como a gente cria as propostas, o que orienta a gente nesse sentido, tá? Então, acho que o primeiro ponto é que o nosso princípio é que independente da pessoa que está entrando, independente da área, qual é a alocação dela, a gente sempre vai fazer a melhor e a mais justa proposta. Então, a gente fala muito de justiça. E aí, o que a gente entende como justiça, né? Tem alguns pontos que são importantes para a gente entender justiça. Existe uma parte que é a justiça interna. A partir do momento que a gente não negocia uma proposta com quem está entrando, isso nos ajuda a garantir que a gente não vai descalibrar os nossos salários internamente, né? Então, eu não estou fazendo uma negociação com alguém que está vindo de fora e vou trazer ela num patamar diferente de alguém que já está aqui dentro fazendo uma função parecida. Então, a gente tem esse ponto de justiça interna que é muito importante. Tem um outro ponto que é a justiça para fora também, né? A gente sabe que tem pessoas que têm uma habilidade de negociação maior, a gente sabe que muitas vezes grupos minorizados têm mais dificuldade de entrar numa negociação logo de cara quando estão entrando num emprego novo, então a gente também não quer criar um sistema onde a gente possa favorecer algumas desigualdades que a gente sabe que já existem no mercado. Então, a gente olha muito para a justiça, para dentro e para fora. Esse é um princípio muito importante dessa nossa decisão aqui na Alice. Quando a gente olha para a remuneração na Alice, tem também muito a ver com justiça, mas a gente entende que remuneração ela é um reflexo da senioridade e da geração de valor que a pessoa tem aqui dentro. Então, para a gente também não faz sentido eu pagar um salário muito maior para alguém que está fazendo uma negociação, se na prática essa pessoa não tem nenhuma evidência de que ela vai gerar um valor maior. Então, a gente vai explicar bastante disso aqui, o que a gente entende como performance, como geração de valor. Então, isso é bem importante para a gente alinhar as nossas premissas de propostas aqui também. Isso tem tudo a ver com o nosso leveling, né? Que é a nossa metodologia proprietária de leveling. A gente chama de Alice Development Stages. A gente vai falar um pouquinho para vocês. A gente sabe que o pessoal adora falar sobre leveling, né? A gente gosta de falar de leveling também com outras empresas, entender como as outras empresas fazem. Então, a gente vai falar como funciona a nossa metodologia, como a gente criou e como a gente mantém ela ao longo do tempo, né? A gente acha muito importante também que essa premissa de entrada com uma proposta justa, ela se mantém ao longo do tempo aqui na Alice durante a jornada do Pitaia, que é como a gente carinhosamente chama nossos colaboradores, né? Para quem é novo aqui no webinar, talvez não tenha ouvido, mas a gente chama de Pitaia os nossos colaboradores aqui na Alice. E aí, um último princípio que eu vou falar que talvez seja o mais importante, porque a gente gosta de reforçar muito cultura em tudo que a gente fala aqui na Alice, né? Nossa estratégia como gestão de pessoas, a gente casa muito com a nossa cultura, a gente sempre reforça muito a nossa cultura, a gente fala muito de intencionalidade. Então, a gente sempre busca ser muito intencional em tudo que a gente faz em relação à nossa cultura. E a gente quer garantir coerência e criar uma relação de confiança com as pessoas que estão entrando aqui. Uma das nossas virtudes, que é muito importante, é que a gente fala sobre encorajar autenticidade e transparência. Como a gente fala muito de transparência, nossos rituais refletem isso, nossas rotinas refletem isso, a gente acha que não faria sentido o primeiro contato ali, a entrada da pessoa já ser uma relação que não tem transparência, que eu não tô falando a verdade sobre ser ou não ser a melhor offer que eu posso fazer. Então, a gente quer que as pessoas já entrem com essa confiança que a gente tá fazendo um processo justo e transparente para elas. Então, falei um monte de coisa, mas a gente vai agora detalhar, entrar em detalhe de várias delas. E aí, também vão mandando as perguntas pra gente, que depois a gente abre mais em detalhe o que vocês acharem mais interessante aqui. E aí, Sarita, passo para você explicar um pouquinho mais também. Boa, Fran. Obrigada. A gente está em mais do que 100 pessoas, então entraram mais algumas pessoas desde aí a introdução, então super bem-vindos. Reforçando que a gente tem o chat aqui no Zoom, a gente tem o chat também no LinkedIn, quem estiver nos assistindo de lá, e a gente tem a funcionalidade de Q&A, então mandem as dúvidas, comentários, a gente vai reservar um tempo no final para responder, e também aproveitem para se conectarem aí no chat, mandem quem vocês são, de qual empresa, LinkedIn,
para a gente criar aí uma troca também além desse webinar. Bom, a Fran mencionou várias questões muito relacionadas à nossa cultura, né? De quanto a gente valoriza a intencionalidade e de quanto a gente valoriza a coerência. Isso, basicamente, né, são os pilares de ter uma cultura forte, uma cultura coerente. E uma questão, né, dessa prática, que é muito interessante, é que desde o começo da Alice. Então, a Alice tem mais do que 6 anos e meio, vai fazer 7 anos em março, e desde as primeiras contratações a gente funciona dessa forma. Então, de fato, nunca, né, nesses quase 7 anos, a gente já contratou muitas pessoas, ou a gente está mais ou menos com 550 pessoas, sempre segue o mesmo processo, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui para vocês hoje, e desde a fundação da Alice se manteve. Então, é um exemplo muito bacana também, de fato, né, dessa coerência, e que a gente, desde o começo da Alice, definiu as coisas como intencionalidade, né? Então, coisas como eu faço uma offer, né? Como eu toco um processo seletivo. Como que eu consigo trazer um elemento como transparência da nossa cultura desde o primeiro contato, né? Como eu consigo gerar e construir essa relação de confiança desde o começo, né? Então, uma pessoa entrando na Alice e aceitando uma offer, ela já vai ter sentido muitos dos elementos da nossa cultura. Então, é uma coisa, novamente, desde o começo da Alice que a gente mantém até hoje, né? Não negociamos job offers, e também a questão da contraproposta, que também é muito interessante, né? Porque não adianta, como a Fran falou, a gente ter esse cuidado no começo de gerar justiça, né, com hospitais que já estão na Alice, e também quem entra, mas ao longo, né, do tempo, de repente, né, alguém vai renegociar o salário porque recebeu uma melhor, né, uma oferta maior de outro lugar. Aí, ao longo do processo, você vai gerar também desigualdades, né? Então, muito importante ter a entrada, mas também, ao longo do processo, né, muito coerente no que a gente acredita. E aí, como a Fran já comentou, uma premissa que guia, né, essa decisão é a questão de como a gente vê performance, como a gente vê senioridade na Alice. Então, a gente usa o nosso Alice Development Stages, vou entrar em mais detalhe mais para frente, que é nosso leveling, né, que é nosso, se fosse um framework de desenvolvimento. Então, dependendo do time, esse leveling pode ter vários níveis, e a pessoa vai estar dentro de um desses níveis que define basicamente a sua senioridade. E cada nível também é relacionado com nossas faixas salariais, né? Então, cada nível vai ter um span aí, né? Vai ter também uma faixa que novamente define, né? Dependendo onde a pessoa está na faixa, define novamente a sua senioridade. E conforme a senioridade, a gente tem uma expectativa de nível de entrega. Essa é muito importante, né? Então, novamente, sua senioridade define o nível de entrega de valor que a gente espera na Alice. E nada mais justo você ser remunerado conforme o seu nível de entrega, né? Então, essa relação é muito importante. A gente vai entrar em detalhe mais para frente, mas para vocês já gravarem. Então, senioridade e, né, igual ao nível de entrega esperado, igual a compensation. Então, você precisa ganhar, né, um compensation justo para o nível de entrega que você tem. É isso. E aí algumas pessoas trouxeram pra gente, né, Sarita, depois do post, qual que é a reação dos candidatos, como que vocês abordam isso no processo? E aí eu pensei em contar a minha reação primeiro. Eu tô aqui na Alice tem 4 anos, então, de fato, a gente sempre teve essa mesma premissa. Isso foi algo que eu soube ao longo do meu processo. E eu lembro que eu fiquei muito positivamente surpresa, assim, foi uma surpresa muito positiva pra mim. Primeiro porque era um assunto que pra mim era muito importante, ainda é, né, mas eu na época eu lembro que eu tava lendo muito sobre liderança feminina e sobre mulheres no mercado de trabalho, que era um ponto que muitas vezes existia ainda uma desigualdade em salários. E aí eu lembro que na época eu tinha lido algo sobre principalmente mulheres em primeiro emprego negociarem muito menos as propostas iniciais do que homens. E eu lembro que a hora que me falaram, a gente não negocia salário, minha primeira reação foi, que incrível, porque assim, a gente tá garantindo que independente de onde a pessoa vem, do que aconteceu, de quem ela é, a gente vai fazer uma proposta justa pra ela e eu não vou levar em conta se ela sabe brigar mais por uma proposta ou não. Então isso eu achei assim, incrível. E aí eu lembro que ao mesmo tempo eu tive um certo alívio de falar, puxa, que bom que eu não vou precisar ficar negociando, blefando, falando, eu não vou, sendo que eu tava louca pra vir, assim, eu tava, meu Deus, tomara que a proposta seja muito boa, porque eu quero vir. Então eu lembro que eu tive também uma certa sensação de alívio, de,
que bom, eu vou saber, essa vai ser a proposta, eu vou olhar, vou entender se faz sentido para mim. E é isso, eu não vou ter que ficar brigando por nada. E aí, quando a gente fala com os candidatos no processo, a reação deles é muito positiva, normalmente, né? Acho que nosso processo, costuma ser um pouco mais longo do que a média do mercado. A gente gosta de conversar bastante com as pessoas ao longo do processo, né? Então, é algo que a gente vai construindo e a gente gosta de chegar no final do processo com muita certeza que a pessoa está pronta para aceitar uma proposta da Alice. Então, que ela já entendeu como vai ser o trabalho, ela já entendeu as premissas e ela está pronta para receber essa nossa proposta. Então, as pessoas, a gente vai construindo isso ao longo dos papos, e como a gente fala muito sobre cultura, e é algo que acho que muitos que estão aqui, né, fazem entrevistas, sabem que cultura é uma parte difícil da gente testar em entrevistas. Isso é algo que faz parte da nossa cultura. Então, a gente quer pessoas aqui que sejam muito apaixonadas pela nossa missão, que estejam dispostas a construir algo a longo prazo. A gente tem pessoas aqui no nosso time que não são pessoas assim que valorizam o nome do cargo, ou que tem um ego gigante, ou que tem uma visão muito carreirista. Então, pessoas com esse perfil não se dão muito bem na Alice. E tudo bem, em outras empresas talvez elas se deem bem. Pra gente não funciona. Desde o processo elas já vão entendendo que talvez esse não é o lugar pra elas, e a gente entende que esse não é o lugar pra elas. Então, tem esse caminho, assim, as pessoas que se identificam gostam muito, e quem não gosta, às vezes, não vai ter o fit com a nossa cultura, não vai ter o fit com o nosso time, e faz sentido mesmo, né? E muito importante já identificar isso ao longo do processo, Exato. né? Para ambas as partes, né? Para Exato. a gente entender se essa pessoa vai se dar bem, vai conseguir crescer, contribuir muito na Alice, ou não. E também se a pessoa vai perceber se esse é um ambiente onde ela vai conseguir, né? Dar o seu melhor e crescer. E acho uma coisa que é muito interessante, que tem de fato muito a ver com nossa virtude, encorajamos a autenticidade e transparência, essa questão, né, de vamos ser justos, não vamos colocar uma margem de negociação, né, que acontece muito assim no mercado. Né, a gente pode fazer uma offer até X valor, mas vamos alavancar um pouco menos para ter aquela margem de negociação. E para nós não faz muito sentido, né? Exato. Se a gente acha que seria justo para pagar um valor maior para essa pessoa, a gente se sente assim, obrigado, e natural para nós já oferecer, né, esse valor. Então, acho isso muito bacana e passa de fato essa confiança, né, ao longo do processo. E como a Fran falou, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente introduz esse tema ao longo do processo, a gente explica como funciona o nosso leveling, né, como ele é estruturado, como funciona o nosso performance review, como a gente mede performance, qual é a estratégia de compensation. Então, a gente, não só na última conversa, né, ao fazer a offer, a gente trata desses temas, a gente constrói isso ao longo do processo, a gente passa essa visibilidade, essa transparência, né, para a pessoa. E no final, como a Fran falou, a gente espera que a pessoa aceita, né, porque ela já vai estar alinhada, né, ela já vai ter essa confiança, ela já vai ter tido a possibilidade de falar com muitas pessoas e ter, né, uma ideia de como vai ser a offer, então não deve ter uma surpresa. Inclusive, a gente tem aí uma expectativa que a offer seja aceita na hora. Então, sim, esse é um outro aspecto assim, interessante, né, desse processo. Então, a gente, né, não tem aquele, eu preciso 2 semanas para refletir e talvez, né, negociar aí onde estou, ver as outras propostas que tenho na mesa, né? Porque, novamente, a gente quer que a pessoa, né, que a compensation não seja o driver principal. É importante, com certeza, né? E uma premissa nossa é que a compensation precisa ser justa e não é uma coisa que a pessoa vai precisar se preocupar, né? Mas não deve ser o principal driver. Exato. E nossa taxa de aceite é muito alta, muito né? Alta. Então, a gente tem mais de 90% da nossa taxa de aceite. Então, as pessoas chegam no final do processo prontas para receber a offer e aceitam. Muitas vezes elas aceitam de imediato na própria conversa ali, já falam, topo, só vou formalizar no e-mail. Então, isso é muito legal, é isso que a gente espera, né? A gente fica bem feliz quando isso acontece também. Boa. Vamos falar um pouco mais do processo, como a gente, então, de fato, chega nessa melhor e mais justa offer. E, novamente, mandem as perguntas lá no Q&A do Zoom ou no chat do LinkedIn pra gente... já chegou aí uma primeira pergunta. Mandem aí e a gente depois vai fazer uma seleção para discutir no final.
Mas então, falando um pouco sobre esse processo, né? Que todo mundo que trabalha com RH, que já montou uma offer, sabe que não é fácil, né? Não é trivial. E especialmente quando a gente tem esse interesse, nessa preocupação genuína de fato ser justo. Então, como funciona? A gente mencionou que a gente tem o nosso leveling, né? Então, a gente chama de Alice Development Stages. O leveling nada mais que uma matriz de desenvolvimento, né? Que tem em um lado as habilidades, competências que a gente espera e no outro lado os níveis, né? Então, se vai começar no nível 1, né, e vai aí aumentando, dependendo do time, pode ter níveis diferentes, mas vamos supor um time que tem 6 níveis, tá? Então, ela vai ter aqui no meio várias competências, habilidades esperadas para a função que ela executa, e aí a gente tem aí os níveis, e para cada nível a gente tem uma descrição do que a gente espera em cada uma das habilidades. E ela vai aumentando e somando, né? Então, se eu estou no nível 3, por exemplo, eu espero que a pessoa tenha tudo que o nível 1 prevê, o nível 2 prevê, até chegar no nível 3. Então, para cada vaga que eu abro, eu tenho sim uma ideia, né? Eu defino qual que é o nível, o DS que a gente chama, que essa vaga deve ter. Então, posso definir, por exemplo, tenho aqui uma vaga em People, uma vaga de HRBP, nível 3, né? DS3. Então, dentro do meu hiring plan, eu já vou ter aqui uma ideia, né, do salário que eu vou pagar para essa pessoa. E aí a gente define, né? Como eu comentei antes, os DS estão acompanhados pelas faixas salariais. Então, se eu tenho aí, por exemplo, no meu ADS de Business 6 níveis, e esse nível DS3, eu vou ter aqui a faixa salarial, né, de um DS3, que vai, né, ter um range aqui, e aí no Hiring Plan já vou definir, né, se isso vai ser um DS3 mais no início da faixa, mais no meio da faixa, mais no final da faixa. Então, o salário médio eu defino lá no Hiring Plan, né? Porque a gente precisa aí prever esse custo dentro do nosso Business Plan. Aí, conforme eu vou conversar com candidatos, conforme eu vou abordando candidatos, o candidato se inscreve na minha vaga, eu vou ter uma ideia, né, mais ou menos da senioridade, olhando aí a experiência, né? E essa ideia, né, essa premissa inicial, eu vou confirmar ao longo das conversas. Então, isso é muito importante. Como a Fernanda falou, nossas conversas, nosso processo tende a ser um pouco mais longo, né? Justamente também para a gente conhecer muito bem a pessoa e testar essa ideia inicial. Porque uma senioridade numa empresa não necessariamente é a mesma senioridade em outra empresa, né? E como a gente tem muito bem amarrado a senioridade, nível de entrega, performance, compensation, a gente tem que ter muito segurança também ao fazer a offer. Então, nas conversas, a gente explora, né? Dentro do nosso ADS, que nível que essa pessoa é, né? Dentro do DS específico, ela dá mais no início, mais no fim da faixa. E como eu exploro isso? Baseado na experiência anterior, né? Então, eu entendo que ela já teve, né, de responsabilidade parecida, quais são as evidências que eu consigo levantar nas conversas, né, que me mostram se ela já tem habilidades bem estabelecidas. E muito importante também testar o nível de entrega, né? Então, quais são as entregas? A pessoa já está entregando com muita autonomia, né? Ela está entregando bem, mas ela precisa de mais orientação. Então, vários critérios que estão definidos, né, no ADS eu vou testando, eu vou confirmando, né, ao longo das conversas. E aí, para a gente evitar, né, um viés meu, eu vou ter várias pessoas conversando com essa pessoa. Então, acho isso também uma característica muito especial do nosso processo, que a gente tem, né, muitas pessoas envolvidas. E quem é responsável, o hiring manager, pensa, né, quem são as pessoas que fazem sentido conversar, né? Quem vão ser as pessoas que vão ter mais interação ao longo do processo? Vai ser um par, vai ser, né, se a gente fala de um HRBP, vai ser uma pessoa, né, um manager, um líder que vai ser atendido por essa pessoa. A gente sempre também tem, né, no final, uma entrevista com um dos nossos founders, com um dos C-levels da Alice. Então, a gente tem vários mecanismos para também garantir que a gente não tem viciado. E aí, a gente também faz reference check, né? Então isso também ajuda para a gente levantar, de fato, evidências concretas. Então, o processo em si, a gente pode aprofundar em outro webinar sobre o nosso processo seletivo, mas ele é um insumo muito importante para a gente chegar, né, nesse momento da offer. Uma outra coisa também muito importante que a gente tem muito forte como premissa a equidade salarial interna. Então, antes, né, eu não, para definir de fato qual vai ser essa offer, eu não vou só levantar em consideração o que o candidato me falou, o que a candidata trouxe, qual que foi a nossa percepção, mas eu vou também pensar quem são as pessoas, os pitaias que já trabalham na Alice que têm um nível de entrega parecido, né?
qual que é a minha expectativa nesse candidato comparado com a expectativa que eu tenho em pares, né? Então, garantir essa equidade, essa justiça interna é muito importante, porque eu acredito que não tenham muitas coisas mais frustrantes, né? O que podem aí diminuir o engajamento do time se você contrata uma pessoa do mercado, né? Que vai exercer uma função parecida, muito acima, né? Exato. Então a gente tem muito esse cuidado, a gente tem uma premissa muito forte, tem um time, né, muito engajado, de alta performance, muito contente de trabalhar com muita paixão. Então esse mecanismo também é muito importante para não gerar essa desigualdade e essa diferença, né, entre as pessoas que já estão na lista e as pessoas que vão entrar. E acho que legal, Sari, complementando, qual que é o nosso papel como time de people nesse processo. Então, a Sarita trouxe um pouco sobre o leveling. O leveling, ele é específico para áreas diferentes. Então, acho que isso é uma coisa bacana também, que a gente evoluiu bastante ao longo dos últimos anos. Então, a gente sabe que, às vezes, quem tá ouvindo a gente aqui tá no começo da empresa e ainda não tem nenhum leveling, né? No começo da lista, a gente tinha um leveling só também, eram poucos pitaias. Hoje, que a gente tem 550 pitaias, áreas muito diferentes, a gente tem vários levels. Então, por exemplo, eu tenho um ADS próprio para o time de enfermagem, eu tenho um ADS próprio para o time de engenharia. E aí, porque óbvio, né, seguem premissas diferentes, tem expectativas, competências diferentes que a gente espera em cada área. Então, a gente também foi evoluindo, e isso é um trabalho dos gestores com o time de people para dar essas ferramentas. Então, o melhor leveling, qual é a tabela, como a gente aloca os pitaias em cada uma das funções. Isso é super importante. E quando o gestor abre uma vaga, a gente também sempre ajuda ele a entender esse ponto de senioridade, porque às vezes ele tem uma visão muito centrada ali só da área dele, ele entende qual é a senioridade do time dele, e a gente consegue sempre comparar com outros times que podem ter pessoas com senioridades comparáveis, ou que a gente tem, embora sejam funções diferentes, que a gente vai ter uma expectativa de geração de valor similar. Então a gente, como HRBP, também faz esse trabalho com eles, de entender qual é a senioridade que é esperada para aquela função e dentro, né, quem são os comparáveis, inclusive de outras áreas que a gente pode trazer. E aí, quando eles chegam nessa etapa, a pessoa tá aprovada, passou com todo mundo, falou com o founder, queremos fazer a proposta. A gente sempre abre uma conversa, então vai falar o gestor, HRBP e nossa pessoa responsável por compensation aqui, que é quem também tem todas as tabelas, todas as referências, né, que a gente tem internas, e muitas vezes a gente pega pitaias, essa pessoa quando entrou, ela tinha uma experiência muito parecida, então ela tinha feito tantos anos na mesma empresa. Onde ela entrou? Qual foi a faixa que ela entrou? Então talvez faz sentido essa pessoa entrar na mesma faixa. A gente busca o histórico também para suportar os gestores, para eles não ficarem sozinhos e para a gente evitar justamente que gestores diferentes tenham premissas diferentes salariais dentro da Alice, né? Que eles tomem a decisão com base no time deles ou só no que eles conhecem. Então a gente também trabalha muito próximo para garantir essa equiparação interna entre áreas diferentes. Perfeito. E isso é muito importante, especialmente quando você tem gestores novos na empresa, né? Na Alice a gente tem muito orgulho que muitas das nossas lideranças, dos nossos gestores estão na empresa há muito tempo, então a gente tem uma boa calibragem entre nós, né? Isso também se mostra nas reuniões de calibração, inclusive do Performance Review, mas especialmente quando você, né, ou desenvolve novos gestores ou contrata novos gestores de fora, é muito importante, porque é um elemento da cultura, né? Então é muito importante essa construção em conjunto. E a gente conversou, né, sobre como a gente introduz esse tema também durante o processo seletivo. E a gente não fala só das nossas premissas, né, que a gente não negocia, do nosso ADS, mas também das nossas estratégias de compensation. E aí a gente fez, né, um movimento junto com os ADSs, né? Então a gente, como a Fran falou, a gente tem um development stages, né, um ADS, um framework de desenvolvimento para times diferentes, porque a gente fala, por exemplo, de um time de business, de um time de people, comparando ele como um time de enfermagem que a gente tem aqui na Alice, como um time de atendimento, como um time de engenharia, como um time de design. São realidades diferentes. Então a gente tem expectativas diferentes de habilidades, de competências, tem estratégias de compensations diferentes, né? Quem recruta sabe, né? Quem é HRBP sabe, são públicos muito diferentes. Então, para a gente ser competitivo, para a gente quer se posicionar como uma compensation que faz sentido, a gente precisa
conseguir ser bem específico e também articular isso durante o processo. Então, é muito normal, né, que a gente, antes da conversa final, a gente já explicar, olha, no seu caso, nossa estratégia de compensation é dessa forma, tem stock options, não tem, né, qual que é o papel, a importância do salário base, quais são os benefícios, então a gente alinha isso ao longo do processo. Não é aquela ansiedade, surpresa, né, que só no final eu vou saber, eu vou entender, porque cada empresa tem um estágio diferente, e cada empresa tem uma realidade e uma estratégia diferente, então muito importante também introduzir isso ao longo do tempo, para depois não ter surpresas, né, desenvolvimento de expectativas. Então, novamente, faz parte do nosso, da nossa transparência, da nossa cultura. E não é o time de people que faz isso. Né? Isso também é muito importante. O manager, o gestor, ele precisa ter a absoluta propriedade e autonomia de poder falar sobre a compensation, né? Acho isso também uma diferença nossa. Muitas vezes quem monta a proposta, quem comunica a proposta, quem faz esses alinhamentos mais sobre temas de RH, muitas vezes é o RH. E na Alice não, né? Nossa estratégia de people é manager-centric. Então, a gente deixa muito claro que o papel do manager, do gestor, ele conduzir o processo, né? Ele faz essas interações como candidato, como uma candidata. Ele conseguia explicar, né, como funciona o leveling, como funciona o nosso processo de performance, por que nossa estratégia de compensation funciona dessa forma. Então, isso também é muito importante, né? Que ele sabe explicar, que ele sabe passar essa confiança para o candidato. E não sou a pessoa do RH. E acho que uma coisa, Sarita, que é legal também a gente falou um pouco de como acontece o processo, e durante o processo às vezes acontece da gente entender que a pessoa não tem a senioridade que a gente precisa para a vaga. E aí a gente também é muito transparente nesses casos de entender, hoje a gente não tem uma vaga com essa senioridade, você é mais sênior do que a vaga que eu tenho, não vai fazer sentido, porque a gente também não vai querer trazer alguém numa vaga que a pessoa vai ficar frustrada com o escopo, vai ficar frustrada com a proposta que a gente vai fazer, que a gente sabe que não vai estar casada com a expectativa de senioridade dela, nem pra cima nem pra baixo. Então, muitas vezes a gente olha, às vezes a gente gosta muito de alguém e a gente deixa a pessoa aqui, né, guardadinha pra gente falar com você assim que a gente tiver outra oportunidade. A gente tenta mandar pra outras áreas que às vezes tem vagas abertas, mas a gente é muito transparente também quando a gente entende, não tá casado, não vai fazer sentido, quais são os próximos passos pros candidatos, né, pra eles também terem um retorno sobre o processo e saberem o que está acontecendo, por que eles passaram ou não passaram das etapas. Bem importante também. Super importante. Falando um pouco mais, né, como a gente garante que essa offer que a gente desenha como melhor e mais justa offer no começo se mantém justa, né, e boa e competitiva ao longo do tempo na Alice. E essa também é uma premissa muito forte da nossa estratégia de people, da nossa cultura, né? Que a gente tem mecanismos durante a jornada do Pitaia que vai manter ele motivado, engajado, né? E vai garantir que ele segue aí com uma barra muito alta, entregando muito valor, né? De uma forma consistente. Como a gente faz, né? Como a maioria das empresas, prática de mercado, a gente contrata pesquisas de mercado. Então, novamente, a gente tem um time de compensation muito qualificado, que consegue, né, dependendo da natureza do time, revisar e questionar e garantir que para cada time, para cada função, a gente tem uma estratégia de compensation que faz sentido, novamente, né, para Alice, para nossas escolhas, né, para o que a gente quer alinhar junto com os pitaias. Então, aí não tem muito uma única regra, né, cada empresa tem que definir aí as premissas e desenvolver de forma coerente, baseada nas premissas da estratégia. Mas temos aí uma prática anual de revisão, né, então a gente se preocupa muito com isso, então a gente contrata pesquisas salariais, a gente revisa se a gente está sendo competitivo, a gente define, né, onde a gente quer se posicionar dentro, né, do mercado para cada um dos times. Então, tem essa rotina anual que a gente faz. E a gente tem um performance review, né, a nossa avaliação de desempenho, que acontece a cada 8 meses. Exato. E esse é um momento também diferente que outras empresas fazem, é o momento que a gente avalia, né, possibilidades de mérito, de promoção. Então, acontece baseado na sua performance. E, novamente, né, lembrando, o que é performance na Alice? Essa também é diferente do que outras empresas fazem. Isso é o nível de entrega. Não é, né, um checklist se você dá aderente à nossa cultura. Isso é a base de tudo. Né? A gente
sem ser aderente, muito aderente, alinhado à nossa cultura, você nem vai conseguir gerar muito valor. Então, na Alice, essa é uma premissa básica. A gente não avalia isso diretamente num performance review. A mesma coisa, né? A gente tem o nosso ADS, o Development Stage, onde a gente prevê, né, as habilidades, competências, o nível, né, para cada DS, mas a gente não avalia isso. Novamente, não tem uma checklist. A Fran é boa em comunicação, a Fran é boa em gestão, a Fran é boa em liderança. Ela precisa saber usar, né, esse conjunto de habilidades e competências para gerar valor, para fazer as entregas dela. E as entregas dela, né, a geração de valor vai definir a senioridade dela. E aí, justamente no APR, no Performance Review e nas calibrações que a gente vai discutir, baseado nas entregas da Fran nesses últimos 8 meses, a senioridade e a compensation que ela tem ainda fazem sentido ou não? Ela deveria evoluir. Então, a gente sempre conecta senioridade, entrega de valor, performance e compensation. Isso é muito importante. Exato, isso vai garantindo que a gente tem uma jornada onde a gente tem os pitaias em alocações que vão fazer sentido, escopos que fazem sentido e uma remuneração coerente também de acordo com o nível de entrega. E aí acho que isso casa com a segunda parte, né, da nossa conversa aqui, que é a gente não negociar contrapropostas também. Então, quando alguém aparece pra gente com uma proposta de outra empresa querendo sair, a gente também não abre para negociação. E isso eu acho que é algo que acontece é muito comum no mercado e que gera um sentimento, muitas vezes, de injustiça, né, para as pessoas que estão saindo. Elas pensam até, agora vocês conseguem me pagar mais, só porque eu tô saindo. Exato. Antes, né, exato, eu não valia a mesma coisa se eu tivesse aqui dentro. Então, a gente também tem essa premissa, a gente sempre conversa com as pessoas que pedem pra sair, por qualquer que seja o motivo, pra entender. Às vezes as pessoas trazem pra gente que elas têm uma outra proposta, mas elas não saem, elas trazem muito, eu tenho uma outra proposta, mas eu gosto da Alice, eu quero ficar, eu quero entender qual que é meu plano, como que eu posso crescer, quais são as perspectivas, e a gente é muito aberto sempre assim também, como funciona a nossa PR, então, as suas possibilidades de mérito, de promoção, como você tá indo, se você tá indo bem, se você não tá indo bem. Então, a gente, né, com os gestores, óbvio, sempre dá esse caminho aqui dentro, mas a gente nunca negocia. Então, a partir do momento que a pessoa traz uma proposta, ela tá decidida, infelizmente, é uma decisão que já não cabe a gente não vai negociar, não vai cobrir essa proposta, em hipótese alguma, não importa o cargo. Não pode ser a pessoa mais sênior, a pessoa mais júnior, a gente nunca cobre nenhuma proposta externa. Exato. E, novamente, desde o início da Alice, né? Exato. A Alice vai fazer 7 anos em março e a gente nunca fez uma contraproposta. Então, essas são as coisas que garantem uma cultura coerente, né? Se você, vamos abrir uma exceção, aí você abre mais uma exceção, né? Exato. E aí, logo mais, você se perde e, né, não tem mais essa coerência, essa transparência, né? E essa credibilidade também como time. Exato. E como a Sarita falou sobre a nossa revisão, né? Que a gente faz a nossa revisão anualmente, a gente, óbvio, vai sempre tentar garantir que a nossa premissa de remuneração está fazendo sentido para todo mundo e não só para a pessoa que veio pedir para sair. Exato. Então, se a gente entende, tem uma questão de remuneração, a gente tem que ajustar para todas as pessoas que estão nessa faixa e não só para essa pessoa que quer sair. Então, a gente nunca vai negociar mesmo, não é algo que para a gente faz sentido na nossa metodologia e como a gente trabalha mesmo. E a gente tendo essa transparência, né, e a gente fala abertamente sobre a compensation. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas a pessoa pode saber o posicionamento dela na faixa? Eu sempre falo, ela precisa saber, né, ela deve saber, porque minha expectativa para ela vai mudar. Se ela está no início da faixa, se ela vai, né, aí avançando, se eu já contrato ela mais avançada na faixa, ela precisa saber disso, né? O gestor precisa usar essa informação para fazer alinhamento de expectativas, né? No feedback, na devolutiva do performance review, ela precisa entender, né? Porque ela estava abaixo, né? Dentro, acima das expectativas. Então, não é um tabu, ao contrário, né? A gente fala abertamente, a gente explica a nossa estratégia. Os gestores têm acesso, né, às tabelas, então tratando esse assunto também com transparência faz com que ele possa de fato ser estratégico, né, e claro, assim, e não tem agenda oculta, e não tem, mas vamos
um negócio diferente para o fulano. Não existe, né? E o próprio o ADS, né, o frame, assim, então o que é esperado em cada nível é aberto. Então você sabe o seu, você sabe o que é esperado do seu nível, você sabe o que é esperado do nível seguinte. Se você quiser saber o que é esperado de uma pessoa de outra área, então, tô pensando em migrar de carreira, eu quero entender o que tá no leveling lá da engenharia. Né? A gente Tem casos. Pode ler, pode entender, a gente ajuda, né, as pessoas às vezes a entenderem, mas é tudo bem aberto, assim, então as pessoas podem olhar e não só os gestores, né, mas todos os pitaias têm acesso a esses documentos mesmo. Boa. Vou aí começar a pegar umas perguntas, porque chegarem muitas. Vou escolher algumas aqui. O Rafael Andrade perguntou, e podem seguir mandando, a gente tem uns 20 minutos para agora começar essa discussão por volta das perguntas. E acho uma pergunta legal para você, Fran, que trabalha muito como gestores. O Rafa pergunta, como vocês garantem que o entendimento do leveling está claro e robusto para a liderança? Temos uma estratégia similar aqui, mas a liderança e o entendimento de compensation, impacto ainda é um desafio. Como a gente alinha, então, com os gestores. Eu acho que as nossas ferramentas que a gente tem até de gestão de performance, né? Vou falar um pouquinho. A gente tem 2 ferramentas principais de gestão de performance na Alice. Então, a Sarita mencionou o nosso ciclo de avaliação de performance, que acontece a cada 8 meses, mas a gente tem uma ferramenta que a gente usa mensalmente de avaliação de performance, que a gente chama de Alice Performance Tracker. Todo mês o gestor, então, faz uma avaliação rapidinha, assim, de como o pitaia está em relação ao que seria esperado do nível dele. Então, isso vai ajudando os gestores também a entenderem qual é o nível dos pitaias no time dele e o que é esperado de cada um deles. Isso vai ajudando em quem já está aqui para fazer gestão mesmo. Quando a gente tem gestores novos, a gente, então, treina eles, né? A gente tem os materiais justamente para eles entenderem o que é esperado em cada nível, em cada leveling, e as tabelas salariais a gente abre também. Quando a gente vai fazer alguma contratação, a gente abre e mostra, e a gente traz, às vezes, algumas referências para eles entenderem quais são os comparativos de mercado, porque a gente tem uma particularidade de não ter nomes de cargo aqui na Alice, né? Então a gente traz uma referência de senioridade do que é comparável no mercado para eles entenderem também aonde as pessoas estão posicionadas. Não sei se tem algo para complementar aqui, Sari, que você acha importante. Eu acho o ADS muito presente sempre, né? Então, exato. De fato, guia as decisões de gestão, né? Seja pensando desde o começo do processo seletivo, mas também muito em desenvolvimento. E uma coisa bem interessante agora, né? A gente tem várias iniciativas de AI, então a gente desenvolveu um coach, um development coach dentro do Notebook LLM, onde o próprio, né? A gente já ensinou para o Notebook nossos ADSs. E aí o gestor pode conversar com o notebook, né? E o próprio pitaia também. Então, o gestor pode conversar, eu tenho um pitaia dentro do nível DS2, o que ele mais precisa desenvolver, a comunicação e não sei o que, me ajuda aí, vamos montar em conjunto um plano. Então, o gestor pode trocar, né? Além, claro, do HRBP, nosso time de learning. A gente usa muito a tecnologia também. E o próprio pitaia também pode entender o que eu preciso mais desenvolver, né? A gente usa ele muito, o framework muito para o desenvolvimento, né? Exato. Então, a gente sempre olha o que, né, você está no nível 3, como você está indo, o que você precisa ainda para ser promovido para o próximo nível. Então, ele guia, assim, as decisões, as conversas de desenvolvimento, né? E também as performance, compensation, tudo está interligado. Então, e super crucial que o gestor entenda, conheça muito bem. Quando a gente revisa, né, de vez em quando, como a Alice ganha, né, maturidade, a gente revisa, a gente constrói um novo leveling de um time que ainda não tinha. Isso sempre é uma construção em conjunto. Então, não é a área de people desenvolvendo, né? A gente faz em conjunto, a gente circula, né? A gente pega insumos. Então, é uma coisa muito... É vivo, né? Vivo. É um processo integrado. vivo mesmo. E a gente usa muito os feedbacks dos gestores também. Então, a gente criou alguns ADSs novos ao longo dos últimos anos, porque vieram dessa demanda justamente dos gestores, que eles falavam pra gente... A gente tem um ADS que eu não tô conseguindo usar, não tô conseguindo encaixar, não tô conseguindo desenvolver meu time com esse frame. Como que a gente revisa? E a gente sentou e revisou, alguns a gente fez toda uma escadinha nova ali, uma escala diferente, então a gente mudou
para realmente conseguir apoiá-los nesse desenvolvimento. E acho que é legal do que você trouxe do Development Coach, de como a gente também sempre ajuda a casar o que é competência e habilidade, mas como aplicar isso na prática de fato para gerar valor, né? Porque é o que a Sarita falou, melhorar a comunicação. Mas o que quer dizer na prática para um pitaia, por exemplo, mais júnior, comunicação. O que é comunicação no dia dele? É participar de uma reunião, é apresentar um material. Então, o que isso se reflete na rotina e como ele gera valor a partir disso, né? Para não também focar na melhoria de uma habilidade, uma competência, sem que ter não faz o sentido. questionamento de como eu transformo isso em valor gerado. Exato. Eu tenho aqui mais uma pergunta do leveling que a gente já pode responder aqui da Karen, que é relacionado com o que a gente acabou de falar. Como foi feito o leveling de vocês? São gestores que criam de cada área e são competências técnicas ou mais conectados a valores? Bom, acho que o primeiro leveling foi feito pelos primeiros pitaias da Alice, né, Sara? Acho que você consegue contar um pouquinho melhor. Eu consigo contar dos últimos que a gente fez. Então, os últimos que a gente fez, por exemplo, o leveling do time de enfermagem, partiu muito um trabalho em conjunto. Então, HRBP da área e os gestores do time de enfermagem, e aí a gente foi fazer benchmarking, mercado mesmo, entender como funcionam empresas de saúde que têm times de enfermagem, quais são as competências, e aí a gente toma um cuidado para o leveling não virar um job description. Então isso é importante, assim, a gente tem os job descriptions da função e o leveling, o da enfermagem, por exemplo, ele fala de entrega de saúde. Então, a gente vai falando de como a entrega de saúde que é esperada no nível de enfermagem vai se tornando mais complexa. Mas a gente tem áreas muito diferentes de enfermagem aqui dentro. Então, o que quer dizer a entrega de saúde em cada área é algo que a gente traz no job description. A gente não traz no leveling, justamente também para não amarrar e congelar demais e para as pessoas não ficarem com essa impressão de que é um checklist ali que elas têm, né? Eu preciso, esse é o checklist, eu fiz isso, eu tô pronto pro próximo nível. Então a gente tenta sempre trazer a competência de uma forma mais macro. Em virtudes, que acho que é importante, a gente tem um bloco de virtudes em todos os nossos levelings e ele não fala sobre ter alinhamento ou não, porque todo mundo, o nível 1 é alinhamento de cultura, né, de virtudes na Alice é binário. É o mesmo texto para todo mundo. Alinhamento é binário, ou você tem ou você não tem. Conforme você vai se tornando mais sênior, a nossa expectativa é que você consiga transmitir a cultura para as outras pessoas, transmitir a nossa cultura através do seu trabalho, e aí a gente vai definindo o que a gente espera. Então, um gestor, a gente espera que ele não só tenha a cultura, mas que ele consiga transmitir a cultura para o time dele. Então, isso que vai estar no leveling ali de um cargo de gestão. Então, isso a gente tem, mas sempre parte do princípio que é sim ou não. Sim. E aí, o que você faz, né, nos níveis mais sênior em relação a isso? Pô, gente, muitas perguntas boas. Tenho dificuldade de escolher. Mas já vou aí pegar tô tentando pegar os ganchos aí das nossas falas. Tem aqui da Gabi Fonsefrans. Sobre não avaliar os valores nos performance reviews, conforme a empresa expande. Como garantir que competent jerks, né, então pessoas que são muito inteligentes, mas que são babacas aí no dia a dia, né, não sejam promovidas. Eu vou começar e aí fica à vontade para complementar. A gente tenta ao máximo já eliminar eles durante o processo, né? Então, tudo que a gente falou sobre ter conversas, né, um processo mais longo, ter várias pessoas envolvidas no processo, falar muito sobre a nossa cultura, trazer vários elementos, a gente normalmente consegue pegar pessoas, né, não precisa necessariamente ser jerks, mas pessoas que simplesmente não têm um alinhamento com a nossa cultura. Também por meio de reference checks, que a gente sempre tenta fazer, independente da senioridade da pessoa. Então, a gente tenta ao máximo, de fato, trazer pessoas que têm muito alinhamento com a nossa cultura. Por que isso é importante? Porque nossa cultura é muito forte e muito presente. Uma pessoa que não se identifica não vai estar feliz, não vai conseguindo performar bem. E aí, né, conforme se a gente erra na contratação, e pode acontecer, a gente avalia isso, se a gente percebe, né, a pessoa começou, e aí logo mais, né, a gente percebe que talvez não tenha um alinhamento 100%, o gestor dá feedback, né, o HRPP ajuda.
no dia a dia a gente tem tantos exemplos, símbolos, rituais que a pessoa vai, né, entendendo, vai conhecendo a nossa cultura, e se a gente percebe que ela, né, além, né, apesar dos feedbacks né, da ajuda do gestor do HRPB, se ele não consegue reagir e mostrar um alinhamento, provavelmente essa pessoa não vai ficar muito tempo na Alice. Exato. Da mesma forma, né, a gente tem processos de compliance muito bem definidos, muito bem. Isso foi uma prioridade na Alice desde o começo, basicamente. Então, se acontece alguma coisa de fato, né, que mostra que a pessoa não é colaborativa, que mostra que a pessoa, né, não é respeitosa, que mostra que a pessoa se coloca em primeiro lugar, né, que o ego da pessoa é mais forte, que ela não é team player, que ela faz coisas erradas, essa pessoa, né, e se tem um compliance, uma denúncia, a gente tem um processo, a gente tem um comitê de ética, a gente discute, né, e faz como você fala, uma investigação, né, de cada um dos casos, e a gente toma uma decisão. E pode ser, né, e muitas vezes, se de fato tiver um caso desse, a decisão é desligamento, advertência, enfim. Então, isso também é muito importante, né, ter esses mecanismos, porque o time entende, né, o time confia, o time faz denúncias, confia no processo. Então, esse, com certeza, é um mecanismo também muito importante que temos. Muito importante. Eu acho que tem outra coisa que eu gosto muito, que acho que a gente reforça muito na Alice. A gente fala muito sobre subir a barra, então a gente é muito exigente, a gente tem uma régua de performance muito alta e transparência. E a gente incentiva muito no nosso time radical candor, né, ou empatia assertiva. Então, normalmente, quando alguém traz, até pra gente, como time de people, traz algum problema, a primeira pergunta que a gente faz é: você já deu feedback para essa pessoa? Então, traz assim, eu vou falar alguma coisa, mas a Sarita tá fazendo algo ali que parece que não tá correto. Ou, você já falou para ela? Óbvio, né, se não for um caso grave, assim, se é algo que começa aquela sementinha da fofoca, a gente sempre fala, a gente não fala de uma pessoa se ela não estiver na sala. Então, se a gente tá falando de alguém, a pessoa deveria estar aqui, a primeira pessoa a saber deveria ser ela. Então, a gente incentiva muito também uma cultura de feedback no nosso time. E aí, feedback de pares, não só, né, feedback de lideranças para o time, mas principalmente feedback de pares. E isso é legal, porque a gente vê muito em áreas, principalmente áreas que a gente tem times maiores que fazem funções mais parecidas ali. Então, às vezes, o nosso time de atendimento, a gente vê que entre eles se autorregulam quando eles veem que tem alguém fazendo alguma coisa que não faz sentido. Eles mesmos puxam a orelha um do outro antes de se tornar um problema maior, né? Isso é algo que a gente incentiva muito nos times também, e as pessoas vão sentindo que elas têm abertura para ir disseminando a cultura, que é o que a gente depois vai colocando lá no Leveling, né? Esperado que você ajude a disseminar a cultura com os seus pares também. Muito bom. Nicole Fernandes, como vocês garantem a assertividade da definição do level no recrutamento? Depois que a pessoa entra, vocês têm alguma etapa para confirmar se o level do recrutamento foi definido de forma correta? Acho que a etapa que a gente confirma é o próprio APR, né, que é nosso Performance Review. Ele acontece a cada 8 meses. E todo mundo que entra na Alice, a partir de 3 meses, né, se você está a partir de 3 meses, você já participa do ciclo de avaliação. E aí, no ciclo de performance, a gente tem calibrações. Então, normalmente, né, nesse momento de calibração, a gente entende se tem alguém que não está entregando conforme aquela função. A gente não tem uma ferramenta oficial como parte do processo de onboarding ali, mas a gente costuma estar muito próximo dos gestores para entender, né? Principalmente pessoas que entram em funções mais sênior, como elas estão evoluindo, o que está acontecendo mesmo. Para funções que a gente tem em nossas áreas mais de operação aqui, a gente acompanha também indicadores de performance operacionais. Então, a gente também consegue saber muito rápido, a gente tem esses indicadores mensais, a gente consegue saber muito rápido se alguém está desviando e entender, colocar a pessoa em plano de recuperação, entender se ela entrou
num nível errado, ou se ela tá super pronta, de repente, para um próximo nível, que é algo que a gente vai discutir assim que a gente tiver uma oportunidade de promoção para ela também. E o Performance Track ajuda muito, né? O Sim. APT, essa ferramenta que a gente implementa em todos os times. Então, mensamente, cada gestor apreende aí rapidamente, né, como foi a performance e anota e registra também as evidências de cada pitaia. Então, isso ajuda muito, né? Para o gestor também consegue dar o feedback ao tempo vivo, para a gente identificar, né, se alguém estiver, talvez, como um escopo menor e a pessoa precisa de mais desafio, ou se, né, ela precisa de mais apoio para apoiar. Então, ter uma coisa mais formalizada, né, e não só esperar o momento do performance review ajuda. Agora, uma prática que a gente também tem ao fazer a offer, se a gente está na dúvida sobre os dois níveis, essa pessoa, estou na dúvida se ela é DC3 ou DC2, a gente opta por ser mais conservador. Porque a gente entende que não tem, né, nada pior, quase, se você contrata uma pessoa num nível acima e ela não vai conseguir entregar. E ela chega no primeiro performance review, né, já como precisa subir a barra, com uma avaliação ruim, e dificilmente, né, se tem um gap muito grande, ela vai conseguir corrigir isso, né, com uma velocidade que a gente espera. Então, acho que isso talvez seja também uma diferença que temos aqui na Alice, que a gente é sempre mais conservador. Da mesma forma, ao promover uma pessoa, a gente tem muito cuidado para não promover uma pessoa muito cedo. Então, tem muito, né, muitas discussões, muitas avaliações. A gente olha o ADS, né, do nível superior, a gente olha pitaias que já performam bem no nível superior para garantir se ela de fato já faz parte desse grupo, né? Ou se a gente não, talvez coloca ela numa situação que inicialmente pode ser positivo, né? Mas depois no ciclo seguinte, né, ela fica por trás, ela não consegue entregar. Isso é extremamente desmotivador, né, para a pessoa e para o gestor também. É a pior coisa, né? A gente não pode voltar atrás, Exato. então a gente só faz quando a gente tem muita certeza mesmo. Aí, para fechar, a gente tem 2 minutinhos. O Arthur Gomes colocou aqui uma pergunta, vou resumir. Ele falou que vocês comentarem da escolha de não adotar cargos muito específicos. E por que disso, né? E como isso está relacionado à transparência, isso também é um marco da nossa cultura, que a maioria das pessoas não usa cargos. Tem algumas poucas pessoas, né? São pessoas normalmente C-level, pessoas que têm contato para fora, time comercial, que tem, mas a grande maioria, de fato, não tem. Se vocês entram no LinkedIn do nosso time, a maioria tem, né, o time People, o meu marketing, people. engenharia. E essa também foi uma escolha muito intencional desde o começo da Alice, porque a gente não quer criar um ambiente muito hierárquico, a gente não quer criar o Hippo Effect, não sei se vocês conhecem isso, o highest paid person in the room, né? Que há uma pessoa que talvez seja um pouco mais júnior, não se sente à vontade de colocar a sua opinião, porque tem uma pessoa mais sênior na sala. Cada pitaia tem uma missão muito importante, a função, a contribuição de cada pessoa que importa muito, né? Pensando na nossa grande missão de tornar o mundo mais saudável. Então, não é sobre a senioridade que você tem que vai falar se você importa, né? É importante, se a sua contribuição vai aí de fato fazer a diferença. Então, novamente, um marco da nossa cultura, a gente pode talvez fazer um webinar sobre isso, porque é um tema também que gera muitas reflexões e discussões. Todo mundo tem muita curiosidade mesmo. Falo, mas como vocês sabem internamente quem cada faz pessoa o quê? sabe o nível dela, né? Eu sei o que eu faço, né? Exato. Então, eu sei o que eu faço, o que é esperado do meu time, quem sou, internamente, né? É muito bem organizado, todo mundo sabe, né? Mas não é uma coisa que a gente sente necessidade de compartilhar. Bom, gente, chegamos aí no fim do webinar. Tem algumas outras perguntas que eu não consegui pelo tempo responder, mas fiquem super à vontade para me mandar aí um inbox no LinkedIn. A gente pode continuar aí as conversas em outro lugar. Muito obrigada. Por favor, respondam o NPS. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Deixem aí feedback, comentários, ideias para outras conversas também. Muito obrigada, Fran. Adorei Foi o um convite. super prazer. Muito boa troca. E nos vemos na próxima. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.